continuasse no caminho normal, no progresso normal, em 400 anos a humanidade já teria equipamento bélico suficiente para vencer esses alienígenas. Teria suplantado eles em tecnologia. Teria qualidade de brigar com eles ali e vencer. Então eles começam a sabotar o desenvolvimento tecnológico humano. Sabe o que eles fazem? Sumir e matar cientista. Durante... Isso te lembra alguma coisa? Legal perguntar também. Vamos perguntar e esse caso também, Rony, assim como na trilogia, na série de livros e na série da Netflix, que inclusive deve estar para estrear a nova temporada, eu vi agora que está para estrear, começa a sumir cientista não só para criar medo, mas para impedir que a ciência avance. O que você acha disso aí, Rony? A gente tem... Isso está na mídia, né? Todo mundo tem visto o desaparecimento, ou ferimento, ou morte de militares e cientistas, né? Ligados a programa espacial, ligado a OVNIs, ligado... Não só americanos. Chineses. Na e China aí o que também acontece? Sim. E aí o que acontece? Parte desses cientistas são encontrados como a Amy Skirridge, como o Matthews Daggs, que não está vivo, mas foi ferido. Estavam os caras em casa e eles recebem uma queimadura no pescoço, uma queimadura na mão, uma arma que seria uma arma que chamamos de energia direcionada, um pulso de micro-ondas, pulsos laser, algo que entra ali, consegue entrar ali na residência e afetar as pessoas. E essas queimaduras acontecem e, no caso, algumas pessoas vêm não só feridas, como ser mortas e até desaparecidas. Em alguns casos, aparece a questão de tirar a própria vida e muitos falam, será que foi suicidado ou foi um suicídio? Enfim, mas o fato é que essas notícias começaram a bombar porque um das pessoas que desapareceu é um general, que é o general McCaslin. Esse general nada mais era do que o general que comandava a base de Wright-Patterson, a área de inteligência da Força Aérea dentro do Wright-Patterson, principalmente a NASIC. A NASIC é onde falam, onde os corpos dos seres e as naves vão. Seria em Wright-Patterson, nessa base que fica em Ohio. Esse órgão que é a NASIC seria a inteligência da Força Aérea que cuidaria dessa operação para trazer esses corpos, esses seres. E o general McCaslin, que sumiu, ele era um cara que comandava esses laboratórios da Força Aérea e essa área de inteligência. E esse cara que sumiu, ele foi o cara que começou lá em 2017, nessa matéria que eu comentei no New York Times, essa revelação toda. O que acontece é que o Tom DeLonge, que era o vocalista da banda Blink-182, ele tinha uma ligação adorava OVNIs, ele tinha uma ligação muito grande com o John Podesta, que é muito ligado aos Clinton. E aí o Tom DeLonge começa a se comunicar com o John Podesta, porque ele queria que esse assunto fosse revelado. A gente sabe isso hoje por conta do WikiLeaks, que esses arquivos apareceram. E aí o John Podesta apresenta o Tom DeLonge a quem? Esse general que sumiu hoje, que é o general McCaslin. E o general McCaslin começa, então, a ajudar o Tom DeLonge, que começa a contactar Elizondo, começa a contactar esses denunciantes e forma um grupo, então, aparentemente de dissidentes da inteligência. Eu não acredito nisso, acredito que seja uma facção com algum propósito dentro da inteligência, uma operação, para revelar esse assunto. Então, muito curioso. Logo o cara, esse general McCaslin, sumir. Inclusive, tem uma trilogia muito boa de livros chamada God's Man in War, Máquinas Secretas, onde o general McCaslin conta as teorias dele falando sobre esse conhecimento que o general McCaslin tinha sobre o próprio fenômeno. Então, esse cara sumiu. A partir do sumiço desse general, isso começa a tomar a mídia. E aí então que se noticia esse desaparecimento. E agora o FBI finalmente está investigando, não tinha investigado até agora. Então, Rony, aí tem duas teorias. Uma é que eles mesmos sumiram porque eles estão preparando essa grande revelação, então eles preferiram sumir do mapa. Outra teoria é que eles estão sendo assassinados para que eles não continuem revelando. Então, tem outras teorias também, por exemplo, de que esses caras estão debaixo de um controle mental, né? Fizeram alguma coisa ali com algum tipo de equipamento que os induzisse a tirar a própria vida, né? Então, teoria é o que tem. Você tem alguma interpretação, alguma hipótese aí? Vai ter uma audiência pública agora sobre o MKUltra, né? Que é o programa de controle mental da CIA, já teve lá no passado e agora eles vão retomar, porque parece que tem evidências novas aí sobre esse programa de controle mental, que é o que você está falando, induzir pessoas ali com armas psionicas, armas avançadas a plantar determinada ideia na cabeça da pessoa e obrigar aquela pessoa a ter determinada atitude, né? Seja cometer ali um assassinato ou tirar a própria vida, enfim, e isso vai ser feito por essa mesma deputada que está cuidando de OVNIs. Vai ser feita uma audiência no Congresso, ia ser em maio agora, como teve essa revelação do Trump, vai ser adiado,
mas vai ter essa audiência do MKUltra. E pode ser que as coisas estejam interligadas, né? Porque uma pessoa que está muito bem, claro, tem que ser separado do joio do trigo. Pode ser que, de fato, aquela pessoa esteja em depressão e etc. Mas pode ser que não. Aquela pessoa ali esteja em plenas condições psicológicas e acaba cometendo uma coisa dessa. E pode ser, inclusive, feito por uma operação dessa do próprio governo. Então, só para... E tem uma coisa importante também. Tem um denunciante, que é o Metal. Acho que é Metal Williams o nome dele. Ele estava uma semana, ele era um alto oficial da Força Aérea. Ele tinha negociado com o deputado Eric Burleson, que é um deputado que está dirigindo essa revelação OVNI, para poder falar o que sabe. Ele sabia muita coisa porque ele era da inteligência da Força Aérea, dessa mesma base. E ele estava uma semana de ir no Congresso falar o que ele sabia para denunciar. E ele apareceu justamente nessa semana antes com suicídio, né? Então, a gente fica se perguntando, né? Será que não pode ser essa questão dessas operações que estão sendo feitas com armas de controle mental? É muito estranho mesmo. Eu só citei o negócio dos problemas dos 3 corpos, porque naquele enredo de ficção, os alienígenas eles conseguem contactar pessoas no planeta Terra de uma elite, e aí tem bilionários ali que têm dinheiro infinito, e eles começam a montar um plano, como se fosse uma sociedade secreta, para influenciar a humanidade para aceitar esses alienígenas como nossos salvadores e não como nossos conquistadores, né, ou exploradores. E preparar a humanidade para essa chegada, né? Não para que a humanidade não os ataque, mas os receba num tapete vermelho, numa chegada triunfal. O que você acha disso pensando nessas sociedades secretas, nessa questão do ocultismo que você pesquisa muito? Muitos olham esse enredo e pensam, esse pessoal se assemelha muito àquilo que se chama os Illuminati, né? Que estão preparando a nova ordem mundial ou o reino do anticristo. Será que eles não estão trabalhando para entidades exatamente nessa modalidade para preparar o terreno aqui na Terra? O que você interpreta aí nas suas pesquisas? O ponto mais crítico que eu vejo dos denunciantes, além dos seres, óbvio, né, são os acordos. O David Grush é um dos denunciantes, fala que foram feitos acordos com essas inteligências, e muitos dizem que as naves foram deixadas não acidentadas, foram sites de doação, foram doadas. Doadas a troco de quê? O que o governo deu para esses seres para que pudesse pegar essas tecnologias que foram doadas, né? E essa, para mim, é a parte mais delicada, porque pode ter permitido, por exemplo, para os Estados Unidos manter a hegemonia mundial e ter essa tecnologia, nós permitimos que esses seres cometam qualquer violência contra os cidadãos. Abduções, implantes, mutilações que a gente está vendo. Será que não foi por conta desses seres? Tem nesse livro, eu publiquei até no meu canal essa semana, um trecho muito interessante. O Macasno, que era o general, ele chamava essas naves de naves místicas. Era o termo que ele utilizava. E um dos trechos interessantes que está nesse livro, ele faz um paralelo de rituais com OVNIs. Ele coloca assim, olha, desde a antiguidade as pessoas colocam círculos de pedra e fazem um amontoado de terra no centro desse círculo para evocar entidades, seres, que eles chamavam de seres planetários em determinada época. E seria o quê? Seria uma abdução de um ser através de um ritual de evocação. E as pessoas só dizem ser abduzidas exatamente da mesma forma, né? Elas estão ali num círculo, que seria a nave, o disco voador, e a pessoa acorda, ela está ali dentro daquela nave, naquele círculo, aqueles seres fazendo aquelas experiências. Então, o paralelo que o general faz nesse livro, que é o primeiro da série Gods Memoir, que é o livro Gods, é justamente, será que as abduções não são um ritual de evocação de seres humanos? Ou seja, será que os seres humanos, desde a antiguidade, estão evocando inteligências não humanas para determinado propósito, para ganhar, por exemplo, como governo, tecnologia? Mas será que esses seres, então, não estão fazendo a mesma coisa de vez em quando? As abduções não seriam isso? São provocações que a gente vê que tem relações aí com a questão de ocultismo. O programa espacial teve lá Jack Parsons, a gente poderia fazer só um programa só disso, das ligações aí estranhas que tem do programa espacial americano com o ocultismo, essa questão de rituais, etc. E parece que, de fato, claro que isso pode ser que não explique o fenômeno todo, mas acredito que pelo menos uma parte do fenômeno possa ser explicada por essa questão dessa ligação com o ocultismo, né? Mas, obviamente, eu não excluo outras origens, como, por exemplo, seres que podem estar no fundo do mar, nos oceanos, seres que podem estar em outros planetas e podem ter visitado, inclusive, os astronautas que foram à Lua. Há indícios aí que a gente não voltou à Lua porque esses seres não permitiram. A versão oficial do governo americano é que a gente não voltou no espaço porque o público americano perdeu o interesse e aí não aprovaria um orçamento para o governo
gastar indo à Lua. O que é uma coisa totalmente absurda, né? Você acha que o governo americano iria desistir de ter sua hegemonia espacial e as conquistas de conhecimento que eles estão obtendo no espaço, e a hegemonia do espaço contra a China, contra a União Soviética e agora a Rússia, só porque o governo americano não aprovou? Não faz sentido algum para mim. Talvez sim, a gente saiba nesses documentos em breve que talvez esses seres tiveram uma participação nesse não retorno. E fato interessante é que o Aldo Rebelo, agora candidato à presidência, Aldo Rebelo, que foi, lembramos, ministro da Defesa, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, ele foi presidente da Câmara, ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, que guarda alguns dos nossos segredos de Itamaraty. Ele falou semana passada, num podcast, que um dos motivos, que não pode revelar questões sobre o caso Varginha, que depois o Edson pode comentar também sobre isso, já que ele pesquisou muito esse caso, e também que não pode revelar, porque é segredo, e que o governo tem que ter seus segredos, por motivos óbvios, e que o programa espacial americano, um dos motivos não é só curiosidade de fazer turismo, de ir na Lua, de tirar vídeo, mostrar foto da NASA, etc. É justamente a conexão que há desse fenômeno com o espaço. Seria, então, as potências indo ao espaço, não como curiosidade, mas sim para fazer contato com essas inteligências, estudar as inteligências, ter interações e assim conseguir manter sua hegemonia como uma potência geopolítica. Aí. Então as coisas começam a se encaixar, né? E a gente vê essa relação que eu falei, né? Do ocultismo com o programa espacial em relação aos fenômenos, deve ter um amálgama aí, tudo deve estar unido no final. O pessoal tá lembrando aqui no chat daquele filme Contatos Imediatos do Quarto Grau, né? Da Mila Jovovich, né? Que tem essa relação de alienígenas e demônios também. Isso aí não é o Quinto Elemento, não? Não, é Contatos Imediatos do Quarto Grau. Quarto Grau. Elas tem aquelas gravações de uma língua antiga que tentam... Isso eu acho que eu não vi, não. Pô, esse filme é pesadaço, assim. É com a Mila Jovovich? Cheguei em casa cagado, Anotar porque a casa que mostra onde acontecem os eventos é igualzinha a minha casa, assim, cara. Pô, essa casa aqui? Mano. Pô, pera aí. Agora que tu me fala isso... Você vai ver o filme e você vai falar, é essa casa vista de fora. Fazer uma oração mais forte aí. Então. Vamos colocar o Edson no papo aí, Leni. Ô, Rony, fica na linha aí se você puder e quiser fazer alguma pergunta pro Edson ou quiser complementar, é só chamar a gente, tá bom? E eu queria, não sei, beleza, depois, valeu. Vilela, Oi. se vocês dois puderem depois aqui do programa gravar um trechinho comigo. Sim, pode ser? É possível? Claro, Se vocês não tiverem com pressa. Sim, a gente arma, então depois gravar um extra aqui pros bastidores aqui dos membros e pro pessoal da Arca. Edson, seja bem-vindo, Edson. Onde estás? Cadê o Edson? Aí. Tudo bem aí? Tudo beleza, certo. Daniel? Fala, beleza, Edson. Vilela. Recebi tua mensagem, Edson. Recebeu, e aí? Ele mandou uma mensagem que ele tá lançando uma revista nova. É mesmo? Revista, convidando para escrever um artigo. Ufológica. Se Deus quiser, eu vou conseguir sim. Tá corrido aqui, mas a gente dá um jeito. Acha um tempinho aí com certeza vai ser bem interessante e vai abrilhantar essa nova revista que a gente está colocando aí no mercado, né? Valeu. A gente demorou um pouquinho, né, para estruturar essa revista, mas a visão dela, né, o objetivo dela é complementar as coisas que já estão sendo divulgadas aí a respeito da ufologia, né, trazer alguma coisa também histórica aqui do Brasil, do mundo, e eu tenho certeza aí que vai esclarecer muita coisa sobre ufologia e outros assuntos correlatos para a população aí geral, né? Então, de qualquer forma, Edson, você está lançando a revista no melhor momento possível, né? No melhor momento, exatamente. Porque eu estava vendo aí acompanhando a conversa de vocês, quase não sobrou nada para mim falar, mas sobrou um pouquinho. Com relação... A parte de Cláudio a gente quer saber também. Não, sim, vamos falar. Mas então, sobre as liberações, né? Esse primeiro lote aí que o Donald Trump liberou aí no site de guerra, né, do governo norte-americano, eu vou só complementar, porque vocês já falaram bastante coisa. Uma coisa que saltou aos olhos nesse primeiro lote esses documentos da NASA, né? Porque a NASA sempre mentiu, sempre escondeu da população, e agora a gente está vendo que tem coisa aí, né? Que não era
a gente não estava alucinado, que o ufólogo não é doido, nada disso, que havia realmente algo estranho e que era acobertado do público, né? E no segundo, terceiro, quarto lote aí que virá, eu acredito que é uma preparação para revelações maiores, como foi falado, né? Então a gente vai ter, com certeza, novidades aí, arquivos mais palpitantes. Uma coisa que vocês não falaram também é que nesse lote não apareceu nenhum caso brasileiro. Eu acredito aí que nos próximos lotes, provavelmente a gente deva ter alguma coisa aí da Operação Prato, talvez Noite Oficial dos OVNIs, talvez caso Varginha, e outros casos que a gente não conheça, né? Então, provavelmente aí a gente tem que ficar atento, a hora que sair esses documentos, dar lá uma analisada, ver o que tem, porque certamente vai aparecer alguma coisa desse acordo que já existe entre o Brasil e os Estados Unidos na questão OVNI, né? E outra coisa a respeito das liberações, a gente que tem bastante contato com o pessoal militar, da inteligência, e a gente ficou sabendo que se houvesse, como aconteceu de fato, a abertura lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ficaria um terreno mais propício para que a gente pudesse avançar um pouquinho nessas liberações. Porque alguns militares no passado, por exemplo, a gente pegar o brigadeiro J. Carlos, né, José Carlos Pereira, ele chegou a comentar que arquivos secretos e ultrasecretos não foram liberados, que estão ainda em arquivos de inteligência. Então, de certa forma, aí, conversando com alguns militares e tal, ele falou, Edson, o momento é propício para se fazer uma petição pública onde a gente tem que pedir aí mais transparência e a abertura total desses novos arquivos UAP/OVNI no Brasil, né? Seja de agências de inteligência da aeronáutica, Exército, Marinha, ABIN, né? Enfim, do próprio gabinete da presidência, né? O Departamento de Defesa brasileiro também, como o próprio foi falado aí, o Aldo Rebelo disse que tem documentos, né? Tem coisas que ele, e como ele foi ex-ministro da Defesa, então ele tem conhecimento desses documentos, inclusive ele chegou a comentar que tem coisa de Varginha, né, só que ele não podia falar num primeiro momento. E aí, o que nós fizemos hoje? Na data de hoje, nós lançamos essa petição pública e a gente está colhendo agora a assinatura online das pessoas, né, a gente vai estar encaminhando essa solicitação para o presidente da República Federativa do Brasil, para o Ministério de Defesa e para o Congresso Nacional. Só que para o Congresso Nacional, para o Legislativo, a gente precisa de 20 mil assinaturas, né? O mínimo ali de 20 mil assinaturas. Nós acreditamos que vamos chegar nesse ponto. E aí, eu mandei, inclusive, aí para Inteligência Limitada, um QR Code, se vocês depois puderem colocar o QR Code para as pessoas que quiserem essa liberação, que quiserem aderir a essa petição pública que nós estamos fazendo, vai ser muito bom, né? Hoje, por exemplo, que eu lancei ela, já está com 200, mais ou menos, adesões, né? A gente está divulgando, ainda vamos fazer uma divulgação maior para que isso cresça rapidamente. Mas o nosso embasamento é principalmente no depoimento de militares do passado, principalmente militares da Força Aérea Brasileira, que comentaram a respeito da existência de documentos no Brasil que estão escondidos do público ainda, e principalmente filmagens, fotos, né, fotografias e filmagens, né, da Operação Prato e de outros casos aí. E metamateriais também, né, que foi comentado a respeito aí pelo coronel Ajax,
né, Ajax Mendes Correia, né, que foi da Força Aérea Brasileira. Ele comentou que o Major Gilberto Zandi Mello, certa vez, coletou fragmentos de um disco voador lá no Rio de Janeiro e que esses fragmentos foram levados para São José dos Campos, né, que é a nossa área 51 brasileira. Além disso, a gente colocou o depoimento também do Eisenhower Guerck, austríaco, que é um tenente-coronel da Polícia Militar Mineira, do caso Cláudio, que aconteceu em 2008, e ele confirmou a perseguição dos seres, que ele teve frente a frente, que o que os militares da Polícia Militar estão falando aí é verdade, né, e que ele guardou isso por quase 20 anos, na verdade 18 anos, e que agora, dia 20 de março de 2026, ele estava fazendo o discurso de indo para a reserva, né, passando o posto dele para uma outra pessoa que iria substituí-lo nos afazeres ali militares. Ele está entrando então para a reserva. Então, no discurso oficial, ele comentou a respeito disso. Então, o que eu queria falar? Que apesar de estar acontecendo essa liberação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vive também um momento bem propício para que essa liberação também ocorra, né? E aí, dentro dessa petição que nós fizemos aí, a gente pede para que o governo, né, siga o exemplo da transparência global, né, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que está aí já tendo algumas movimentações na França, né, no Chile, né, no Uruguai já teve também alguma coisa nesse sentido, e que torne públicos os documentos citados por essas ex-autoridades, né, o Aldo Rebelo e outras, e também militares, né, que estiverem envolvidos nos casos. E a gente pede que seja promovido também uma audiência pública e que seja constituída uma comissão mista com civis e militares para a investigação e para que a gente avance nessa questão dos OVNIs aqui no Brasil. Mas aí, eu estava falando, né, o tenente-coronel Eisenhower, austríaco, do caso Cláudio, Cláudio é uma cidade mineira também, que teve aquela perseguição a seres, a OVNIs em 2008, a partir de novembro de 2008, ele fez esse discurso. Eu queria que vocês observassem aí esse depoimento, curtinho, uns 2 minutos, onde ele faz esse discurso, né, falando a respeito disso. Isso é inédito no Brasil, e aqui tem algumas fotografias, né, do Eisenhower austríaco, né, então ele, na despedida dele, que foi acompanhada por militares, autoridades, né, juízes, pessoal do Exército, né, tudo oficial ali, ele acabou tocando nesse ponto dos OVNIs e confirmando um caso impressionante, que é o caso Cláudio, que vai dar muito o que falar. Então, em março, antes da liberação lá nos Estados Unidos, a gente já estava comemorando uma abertura muito grande aí aqui no Brasil, né? Porque isso daí foi incrível. E olha o que aconteceu. Eu quero colocar, então, aí, vocês podem colocar o vídeo para a gente escutar o que ele falou, e depois eu vou mostrar algumas coisas inéditas que eu estou obtendo aí a respeito do caso Cláudio, né? O caso Cláudio, a gente tem pesquisado bastante, o Lauro Miguel, né? E a gente tem entrevistado outras testemunhas também, policiais militares, que participaram de tudo isso. Então, dá para a gente colocar o vídeo aí agora? Dá, Leni? Agora. Vai lá. Agora. Operações foram milhares, desafios centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardou. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados. Em campo,
durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, podemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo inimigo. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares da internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vermos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar proezas. Ô Edson. Oi. A gente mostrou aqui um pedaço do vídeo e eu queria também que vocês Sim. comentassem a respeito do governo dos Estados Unidos que comprou 2 domínios aí, né? O alien.gov e aliens.gov. Registrou esses domínios em março de 2026. Que isso quer? Por que eles ainda querem faturar em cima, vocês acham? Então, eu acredito que é para liberar mais alguma coisa, né? Assim, alguma coisa aconteceu para que, como foi falado aí, né, uma cortina de fumaça, para que eles pegassem e liberassem isso meio a toque de caixa no site de guerra do governo, né? Porque eu acho que, a princípio, a ideia era criar todo ali um site, modular ele com esse domínio alien.gov, mas, na verdade, isso daí acabou caindo por terra, né? Mas pode ser que ainda tenha alguma serventia, a gente não sabe o que está rolando aí nos bastidores dessa questão aí da liberação. Agora, que é fato que a gente vai ter mais novidades, e isso parece que eles estão medindo, como o próprio Rony falou, né, medindo a opinião pública, como que recebe isso, para depois dar em doses homeopáticas e ir avançando e trazendo coisas cada vez maiores a respeito dessa liberação. Eu queria só voltar um ponto, esse tenente-coronel aí, então ele confirmou, né, o caso Cláudio, e aí a gente começou a receber aqui, por exemplo, relatórios, né, eu já estou com alguns relatórios em mãos, que são relatórios que não foram divulgados oficialmente, né? Eu consegui, no passado, aquele documento, aquele relatório